Você já percebeu como muitas pessoas leem a Bíblia, mas parecem não enxergar o verdadeiro tesouro que está diante dos olhos? Pois é, existe um segredo ali dentro, escondido em páginas que você talvez já tenha lido dezenas de vezes, mas nunca compreendeu em toda a sua profundidade. E eu vou te dizer algo que pode soar contraintuitivo. Esse segredo não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre prosperidade instantânea, nem sobre mandamentos esquecidos. É algo muito maior. É um poder capaz de transformar medos em coragem, culpas em perdão e vidas sem direção em histórias cheias de propósito. Poucos conhecem esse mistério, porque muitos estão distraídos, correndo atrás de soluções rápidas para problemas imediatos. Mas a Bíblia revela algo que não apenas muda circunstâncias externas, muda você por dentro. Hebreus 4:12 já nos alerta. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Isso significa que o segredo não é teoria, é vida pulsante, capaz de cortar dúvidas, curar feridas invisíveis e acender uma chama que o mundo não pode apagar. E eu sei que você pode estar pensando, se esse segredo é tão poderoso, por que quase ninguém fala dele? Essa é a parte que mexe com a nossa mente. A verdade é que muitos preferem manter o foco no superficial, porque descobrir esse poder exige entrega, fé e disposição para ser transformado. Não é confortável, mas é libertador. Hoje eu quero que você caminhe comigo nessa jornada. Ao longo deste vídeo, nós vamos abrir a cortina e enxergar aquilo que estava oculto, mas sempre esteve diante de nós. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que esse segredo pode ser a chave para virar páginas difíceis da sua vida e escrever novos capítulos cheios de esperança. Então eu te pergunto, você está pronto para descobrir o que pode mudar tudo? O mistério oculto nas Escrituras. Ele sabe que existe algo na Bíblia que não é apenas letra numa página, mas vida que pulsa, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. E isso muda tudo. Quando essa palavra entra, ela discerne intenções, cura memórias e realinha passos. Não é fórmula mágica, é encontro real com o Deus que fala hoje. E quem ouve, entende que destino também é decisão diária. Por isso este vídeo é um convite à mesa, não a um espetáculo. Ele senta, escuta, pratica e a vida começa a responder. O segredo não é secreto porque Deus esconde, mas porque muitos passam correndo. Ele abre a Bíblia para confirmar opiniões, não para ser transformado por ela. Aqui propõe-se o inverso, deixar que a palavra o leia primeiro. Quando isso acontece, orgulho perde espaço e esperança ganha voz. Ele percebe que não está tentando merecer nada, só responder ao amor. E resposta sincera sempre aciona processos de mudança. É assim que destinos silenciosamente se reescrevem. A dor que ele carrega não o desclassifica, torna-o candidato perfeito à graça. Medo, culpa, ansiedade e confusão são sinais de fome espiritual. A palavra não some com problemas, mas muda quem os enfrenta. Pense em decisões travadas, relacionamentos frios, propósito nebuloso. Esse mistério reordena dentro para reorganizar fora. E quando o dentro muda, o fora começa a se alinhar naturalmente. A jornada aqui é prática, honesta e possível. Ferramentas simples geram constância, e constância gera frutos. Ele pode começar com um plano de 15 minutos, salmos para a alma, provérbios para decisões, e os evangelhos para ver Jesus em ação. Um caderno para anotar promessas, perguntas e pequenas obediências. E uma oração curta antes de ler. Fala, Senhor, teu servo ouve. Depois, escolher um versículo-chave do dia e aplicá-lo de forma específica. Pequenas sementes plantadas diariamente viram florestas. 3 movimentos sustentam o processo: ler, meditar, praticar. Ler dá a matéria-prima. Meditar aquece o coração. Praticar sela o aprendizado. Meditar é ruminar verdades, até que elas falem mais alto que o medo.
Praticar é fazer um gesto concreto, perdoar, pedir perdão, contribuir, encorajar. Ele pode agendar atos de bondade, como agenda de reuniões. Pode definir alertas no celular com o versículo do dia. E à noite, revisar onde obedeceu e onde adiará menos amanhã. Há uma lei suave em ação, palavra recebida. Plais, obediência específica, e transformação. Minha palavra não voltará para mim vazia. Isaías 55:11 é promessa, não slogan. Quando ele abençoa quem critica, a paz volta a ter endereço. Quando ele semeia generosidade, escassez perde o trono no coração. Quando ele fecha a porta para orar, a ansiedade perde força. Não é positividade, é alinhamento com o reino. E o reino responde com justiça, paz e alegria. Tudo isso aponta para um fio vermelho que percorre a Escritura inteira. Um Deus que cria, chama, liberta, cura e envia. Um Deus que transforma caos em cosmos e trevas em manhã. Se a palavra é viva, então ela age onde há vazio. E se ela criou mundos, pode muito bem reorganizar uma vida. É por isso que, logo adiante, ele verá a primeira cena desse poder em ação. Quando a criação começou, o caos não teve a última palavra. A criação, o poder da palavra que gera vida. No princípio, havia apenas caos e escuridão, até que uma voz ecoou: haja luz. Gênesis 1:3. Essa não foi uma frase comum, mas o som do próprio Deus moldando a realidade. Ele não precisou de ferramentas, de matéria-prima ou de fórmulas complicadas. Sua palavra foi suficiente para transformar o nada em tudo. Isso nos mostra que, quando ele fala, a desordem se curva e a luz vence. Quantas vezes a vida parece assim, sem forma, vazia, confusa? Pois é exatamente nesses momentos que sua voz ainda pode criar. Imagine um coração cheio de dúvidas, sentimentos embaralhados e dias sem rumo. Parece com a terra antes da criação, vazia e coberta de trevas. Mas quando a palavra entra, traz clareza onde havia confusão. É como ligar uma lâmpada em um quarto escuro. Tudo se revela de repente. Essa luz não apenas ilumina, mas também aquece, dá vida e esperança. Ele mostra que não existe situação impossível demais para ser transformada. O caos é apenas o cenário onde a voz de Deus mostra sua força. É interessante notar que o texto não diz que Deus discutiu com as trevas. Ele simplesmente falou, e a luz nasceu. Isso ensina que muitos dos nossos problemas não são vencidos com debates internos, mas com a decisão de deixar Deus ter a primeira e última palavra. Quando ele diz, haja luz na vida de alguém, não há sombra que resista. Não se trata de ignorar a realidade, mas de introduzir uma nova realidade. E essa realidade se chama presença de Deus agindo. Na prática, esse poder se manifesta em detalhes cotidianos. Uma pessoa pode estar perdida em dívidas sem ver saída. E, de repente, um versículo traz clareza e coragem para reorganizar suas finanças. Alguém aflito com uma doença encontra paz em uma promessa de cura. Outro mergulhado em tristeza recebe esperança ao lembrar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. São lampejos de criação acontecendo dentro da rotina. A voz que criou o universo continua criando caminhos. Esse mesmo princípio pode ser aplicado intencionalmente. Escolher, por exemplo, começar o dia com uma palavra de afirmação bíblica. Não como uma frase motivacional, mas como uma verdade viva. Escrever no espelho. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo 27:1. Ou repetir em oração. Haja luz na minha mente, nos meus relacionamentos, no meu futuro. Esse exercício não é magia, mas um alinhamento com o que Deus já declarou. É trazer o céu para dentro do coração e deixar que isso transborde para fora. Quando a criação foi narrada, tudo ganhou ordem. Céus, mares, animais, plantas. A mesma ordem é oferecida hoje para quem se rende à palavra. Casamentos em crise podem reencontrar equilíbrio. Pessoas que perderam o propósito podem reencontrar missão.
A voz que separou águas ainda separa medos do coração. O caos se torna cenário de uma nova história escrita pelo Criador. E cada ato dele é um convite para acreditar que nada está perdido. Perceba que a criação não terminou em Gênesis, ela continua acontecendo. A cada vida transformada, a cada coração iluminado, um novo haja luz ecoa. A palavra é viva, porque ainda fala, ainda cria, ainda restaura. E quanto mais espaço damos, mais ela preenche vazios profundos. O segredo é simples: abrir a alma como a terra se abriu para a luz. E quando isso acontece, o impossível se torna rotina. É justamente essa fé que abrirá caminho para entendermos a história de Abraão. Crer no impossível. Abraão aparece nas Escrituras como alguém chamado a crer, quando tudo ao redor gritava, não dá. Deus lhe promete, farei de ti um grande povo. Gênesis 12:2. Mas ele já era idoso e não tinha filhos. Do ponto de vista humano, não havia lógica, nem chance, nem estatística a seu favor. Mas Abraão ousou acreditar em uma voz maior que as circunstâncias. E é aí que o segredo se revela. Fé não é sobre enxergar resultados imediatos, mas sobre confiar em quem prometeu. Ele não precisou de provas visíveis, apenas de uma palavra que sustentasse sua esperança. Esse mesmo Deus ainda chama pessoas a acreditar no improvável. O apóstolo Paulo explica que Abraão creu no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4:17. Isso significa que fé não ignora a realidade, mas a submete a um Deus que pode alterá-la. É como alguém desempregado que, em vez de declarar derrota, começa a preparar seu currículo com convicção. Ou um casal que não desistiu de restaurar seu casamento, mesmo quando todos disseram que acabou. Abraão mostra que acreditar é andar em direção ao invisível, com a certeza de que não está sozinho. A fé é o passo dado na escuridão, confiando que haverá chão sob os pés. E esse passo sempre desperta milagres escondidos. Abraão precisou deixar sua terra, família e segurança. Deus não lhe deu um mapa, apenas uma promessa. Isso mostra que muitas vezes a fé começa com despedidas. Deixar hábitos que roubam energia, amizades que afastam de Deus, pensamentos que paralisam. É abrir mão do conhecido para abraçar o que ainda não se vê. E mesmo sem entender tudo, confiar que o caminho se abre passo a passo. A obediência de Abraão se tornou uma herança que ainda nos alcança. Vale notar que sua decisão não afetou apenas ele, mas gerações inteiras. Da sua fé nasceu uma nação, e dessa nação nasceu o Messias. Um simples ato de acreditar reverberou ao longo da história. Isso ensina que cada escolha de fé também pode abençoar quem vem depois. Um pai que ora hoje ensina filhos a orar amanhã. Uma mãe que insiste em ler a palavra inspira netos no futuro. A fé nunca é solitária, ela sempre ecoa além de nós. E Abraão não foi perfeito, vacilou em momentos de medo. Mas a Escritura destaca sua fé, não seus erros. Isso prova que Deus não busca perfeição impecável, mas corações dispostos. Ele transforma fracassos em testemunhos e dúvidas em aprendizado. Quando Abraão duvidou, ainda assim foi lembrado como o pai da fé. Portanto, até as falhas podem se tornar parte do processo. O que conta é não desistir de acreditar. Na prática, crer como Abraão exige cultivar a esperança diariamente. Pode ser escrever promessas bíblicas em cartões e revisá-las de manhã. Ou criar uma lista de orações impossíveis e revisitar cada resposta dada por Deus. É declarar, ainda não vejo, mas confio que o Senhor já está agindo. Essa disciplina cria raízes em tempos de seca. E quando a chuva da promessa chega, a colheita é abundante. Assim, a fé deixa de ser teoria e se torna estilo de vida. Abraão mostra que crer no impossível é o que move o céu em nosso favor. Não se trata de controlar o tempo da promessa, mas de confiar em quem a fez. Enquanto ele olhava para as estrelas, via a multiplicação que ainda não existia.
E essa visão mantinha sua alma firme. Hoje, cada pessoa pode olhar para sua própria noite escura e enxergar além. Porque o Deus que falou com Abraão ainda fala e cumpre. E foi esse mesmo Deus que, mais tarde, chamou Moisés diante de uma sarça ardente. Moisés e a sarça ardente, o chamado divino. Moisés não estava em um grande templo, nem em um palácio, mas cuidando de ovelhas no deserto. Foi ali, na rotina aparentemente comum, que Deus se manifestou através de uma sarça que queimava sem se consumir. Êxodo 3:2. Isso nos lembra que o extraordinário muitas vezes se esconde no ordinário. O chamado de Deus não espera circunstâncias perfeitas, ele se revela no meio do cotidiano. Quando menos esperamos, uma situação inusitada pode se tornar o cenário de um encontro divino. É por isso que precisamos estar atentos, pois o sagrado pode aparecer no meio da simplicidade. E quando aparece, muda tudo. Ao ouvir sua voz, Moisés não se sentiu à altura da missão. Sua resposta foi: "Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito?" Êxodo 3:11. Esse é o dilema humano. Olhar para as próprias limitações antes de olhar para o Deus que chama. Moisés via sua fraqueza, mas Deus via seu plano. Quantas vezes nos escondemos atrás da desculpa de não sermos bons o suficiente? No entanto, o chamado de Deus não depende da nossa capacidade, mas da fidelidade dele. Quando ele chama, já prepara os recursos. Deus responde a Moisés com uma frase simples e poderosa: "Eu estarei contigo." Êxodo 3:12. Essa é a base do verdadeiro chamado. A presença de Deus. Não importa se o desafio é maior do que nossas forças, porque não é sobre nós. É sobre Ele estar ao nosso lado em cada passo. Seja em uma entrevista de emprego, em uma conversa difícil ou em uma decisão importante, essa promessa ainda ecoa. A presença de Deus é a diferença entre medo e coragem, entre hesitação e avanço. Ele não chama para deixar sozinho, chama para caminhar junto. Moisés apresentou desculpas, mas Deus lhe mostrou sinais. O cajado que virou serpente, a mão que ficou leprosa e foi curada, a água que se tornou sangue. Êxodo 4. Esses milagres foram lembretes práticos de que não era sobre a força humana. Da mesma forma, Deus continua nos dando pequenos sinais hoje. Uma resposta inesperada em oração, um versículo que vem na hora certa, uma porta que se abre de forma improvável. São confirmações de que Ele ainda age. E cada sinal fortalece a fé para seguir adiante. O chamado também exige deixar a zona de conforto. Moisés precisou abandonar o deserto seguro para enfrentar o faraó. Na vida real, isso pode significar sair de uma rotina estagnada e assumir responsabilidades maiores. Pode ser começar a ensinar em uma igreja, se voluntariar em um projeto social ou até mudar hábitos que enfraquecem a fé. É Deus dizendo: "Eu te preparo enquanto você caminha." A coragem não vem antes da obediência, mas depois. O primeiro passo abre espaço para o agir divino. E quando Deus chama, Ele também redefine identidade. Moisés, que antes se via apenas como fugitivo e pastor de ovelhas, passa a ser líder de uma nação. É assim que a graça age. Transforma histórias quebradas em missões grandiosas. Muitos se olham no espelho e veem apenas fraqueza, mas Deus enxerga instrumentos de libertação. O chamado não é para heróis prontos, mas para corações dispostos. A força é dele, a glória é dele, mas a disponibilidade precisa ser nossa. Deus não busca perfeição, busca obediência. Assim, a sarça ardente se torna símbolo de algo maior, o fogo que não se apaga. É a lembrança de que, quando Deus acende um propósito, nada pode consumi-lo. Esse mesmo fogo pode acender dentro de nós hoje, transformando medos em missões. E cada vez que respondemos, "Eis-me aqui", uma nova página começa a ser escrita.
É nesse mesmo espírito de confiança que vemos outro jovem se levantar para enfrentar um gigante. Pois se Deus chama no deserto, também fortalece no campo de batalha. E é assim que a história nos conduz até Davi diante de Golias. Davi e Golias, a vitória da fé sobre os gigantes. A cena era de puro medo, um exército inteiro acuado diante de um só homem, o gigante Golias. Ele zombava de Israel dia após dia, até que um jovem pastor chamado Davi se dispôs a enfrentá-lo. 1 Samuel 17. Davi não tinha a força, nem a estatura, nem a experiência militar que todos esperavam de um guerreiro. Mas ele carregava algo que ninguém mais possuía, a fé inabalável no Senhor dos Exércitos. Enquanto o exército via derrota certa, Davi enxergava uma oportunidade para que Deus fosse glorificado. Isso nos ensina que muitas vezes o verdadeiro combate não está no tamanho do inimigo, mas na perspectiva do coração. O segredo da vitória sempre começa dentro de nós. Golias representava tudo o que parece impossível de vencer: altura, força, poder e ameaça constante. Na vida, também enfrentamos gigantes modernos, dívidas que esmagam, doenças que desafiam, medos que paralisam, e como os soldados de Israel, muitas vezes nos sentimos pequenos demais diante deles. Mas Davi nos mostra que a vitória não está em ter tudo sob controle, mas em confiar naquele que controla tudo. Ele declarou: "Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor." 1 Samuel 17:45. Essa frase é a chave. A luta não era dele, mas de Deus. E quando entregamos nossas batalhas ao Senhor, os gigantes perdem o poder de nos intimidar. Davi não usou a armadura de Saul, porque entendeu que não precisava lutar como todos esperavam. Ele enfrentou Golias com o que já sabia usar: uma funda e 5 pedras. Isso mostra que Deus não exige que tenhamos as ferramentas mais sofisticadas, mas que usemos o que temos em mãos com fé. Na prática, pode ser usar um talento simples para ajudar alguém, ou transformar um recurso pequeno em bênção para muitos. É o pouco colocado nas mãos certas que gera impacto. O segredo não está na arma, mas na confiança em quem sustenta o braço que a lança. E esse princípio ainda ecoa nos dias de hoje. Outro detalhe é a preparação oculta de Davi. Antes de enfrentar Golias, ele já havia lutado contra leões e ursos enquanto cuidava das ovelhas. Cada vitória no anonimato foi treinamento para o grande desafio. Isso nos ensina que nada é desperdiçado quando colocado nas mãos de Deus. As pequenas batalhas que vencemos diariamente, resistir a uma tentação, ser íntegro quando ninguém vê, orar mesmo cansado, são ensaios para momentos decisivos. Deus treina seus filhos no secreto para que brilhem no público, e Davi é a prova viva disso. O impacto da vitória foi coletivo. Quando Davi derrubou Golias, não apenas venceu um inimigo, mas libertou um povo inteiro do medo. Às vezes, a nossa coragem em confiar em Deus não muda só nossa vida, mas também encoraja os que estão ao redor. Um pai que se mantém firme na fé inspira seus filhos. Um jovem que escolhe o caminho da integridade pode influenciar colegas que o observam. A fé é contagiante e a vitória de um pode se tornar combustível para a vitória de muitos. Esse é o efeito multiplicador da confiança em Deus. Interessante notar que Davi não correu do gigante, mas em direção a ele. Isso revela que fé não é passiva, mas ativa. É dar o passo, mesmo tremendo, porque sabe que Deus já foi à frente. Quantas vezes deixamos problemas crescerem justamente porque fugimos deles? Davi nos ensina a encarar de frente, não porque somos fortes, mas porque Deus é. É uma lição prática, enfrentar uma conversa difícil, encarar um projeto desafiador, buscar reconciliação onde há feridas. Com Deus, fugir nunca é a solução, mas avançar em seu nome sempre é. Por fim, a história de Davi e Golias nos mostra que nenhum gigante é grande demais para o Senhor.
Golias caiu com uma pedra, mas a verdadeira arma foi a fé de Davi. O que parecia impossível se tornou testemunho de que Deus honra aqueles que confiam nele. E se, no Vale de Elá, um jovem pastor derrubou um guerreiro temido, hoje qualquer pessoa pode derrubar gigantes internos e externos com a mesma confiança. Afinal, o segredo não está no tamanho do problema, mas no tamanho do Deus que está conosco. E é esse mesmo Deus que mais tarde responderia com fogo do céu à oração de Elias no Monte Carmelo. Elias no Monte Carmelo. O fogo de Deus. O Monte Carmelo foi palco de um confronto épico que ainda inspira gerações. De um lado, centenas de profetas de Baal clamavam, gritavam e se cortavam, tentando invocar um Deus que nunca respondeu. Do outro, um único homem de fé, Elias, confiante de que o Senhor ouviria sua oração. 1 Reis 18. O cenário parecia desigual, mas na verdade era a oportunidade perfeita para Deus revelar seu poder. Essa história nos ensina que a fé verdadeira não precisa de espetáculo humano, precisa apenas da presença divina. Elias entendeu que não era a quantidade de vozes que importava, mas a voz do Deus vivo. E é essa convicção que abre espaço para o extraordinário. Antes de orar, Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse detalhe é profundo, porque mostra que antes de pedir fogo do céu, precisamos reconstruir nossa intimidade com Deus. Hoje, esse altar pode ser nossa vida de oração, nossa família ou até mesmo nossa integridade. Quantos de nós pedimos por milagres sem antes alinhar nosso coração com o Criador? Elias nos ensina que o milagre começa na restauração daquilo que foi esquecido. Reerguer o altar é priorizar novamente a presença de Deus. E quando isso acontece, o fogo não demora a descer. O profeta não facilitou as coisas para si mesmo. Mandou molhar o sacrifício, a lenha e até a terra ao redor. 1 Reis 18, 33, 35. Humanamente, parecia impossível que o fogo pegasse em algo encharcado. Mas Elias fez isso para mostrar que o impossível para os homens é o palco perfeito para Deus agir. Muitas vezes, nossa vida se parece com esse altar encharcado. Problemas acumulados, situações que não fazem sentido, corações pesados demais. Mas é justamente aí que o poder divino se manifesta. Quando a vitória acontece em meio ao improvável, ninguém tem dúvida de quem merece a glória. A oração de Elias foi simples e direta. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. 1 Reis 18, 37. Não houve repetições intermináveis, nem palavras rebuscadas. Foi uma oração sincera, vinda de um coração que conhecia o Deus a quem servia. Isso nos mostra que o segredo não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da entrega. A verdadeira oração não é para convencer Deus, mas para alinhar nosso coração à vontade dele. E quando isso acontece, o céu responde. Foi assim no Carmelo e ainda é assim hoje. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e até a água da vala. O povo caiu com o rosto em terra e declarou: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Esse é o efeito do poder divino, restaurar a fé de corações que estavam divididos. Talvez hoje alguém precise desse mesmo fogo, não para consumir um altar físico, mas para queimar dúvidas, pecados e medos que sufocam a alma. Deus não mudou, Ele continua respondendo àqueles que o buscam de todo o coração. E quando o fogo desce, a transformação é tão evidente que ninguém pode negar. É impossível permanecer o mesmo depois de experimentar esse poder. Elias nos mostra que o fogo de Deus não é apenas demonstração de poder, mas também de purificação. Assim como o ouro é refinado no fogo, nossa fé é fortalecida quando o Espírito Santo queima dentro de nós. Esse fogo é o que consome o que é inútil e faz florescer o que é eterno. É por isso que tantas vezes passamos por situações intensas. São processos que nos purificam para viver algo maior.
E mesmo quando tudo parece contrário, podemos confiar que Deus está acendendo algo novo. O fogo que consome o sacrifício também reacende a esperança. E essa esperança se torna coragem para agir com propósito. O Monte Carmelo é um marco de decisão. Até quando vacilaremos entre dois caminhos? O povo de Israel precisava escolher entre seguir Baal ou seguir o Senhor. Elias os levou a esse ponto de definição, e o fogo do céu foi a resposta final. Na vida, também chega o momento de parar de hesitar e decidir em quem confiar. Essa escolha muda destinos, abre portas e redefine histórias. E quando escolhemos Deus, entendemos que cada posição estratégica que Ele nos coloca tem um propósito específico. E é justamente aí que surge a lição de Ester, uma rainha improvável usada para salvar uma nação inteira. Ester, propósito em tempos difíceis. No livro de Ester, encontramos uma jovem judia que, de forma inesperada, é elevada ao trono como rainha da Pérsia. À primeira vista, parecia apenas uma reviravolta da vida, mas na realidade era parte de um plano muito maior. Quando o povo judeu foi ameaçado de extermínio, seu tio Mordecai a lembrou: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ester 4,14. Essa frase é uma chave espiritual poderosa, pois nos ensina que nada em nossa trajetória é por acaso. Cada posição, cada porta aberta, cada detalhe da vida pode ser um encaixe no grande propósito de Deus. A questão é: estamos atentos para perceber isso? Ou deixamos que o medo nos paralise diante da responsabilidade? Ester não buscou ser rainha, mas foi colocada naquele lugar por Deus. Quantas vezes você já esteve em situações que não planejou, mas que abriram oportunidades inesperadas? Talvez um novo trabalho, uma mudança de cidade ou até mesmo uma amizade que apareceu sem explicação. Muitas vezes são nesses cenários que Deus nos posiciona estrategicamente para sermos resposta em tempos difíceis. A vida cristã é cheia desses convites sutis para sermos agentes de transformação. E quando aceitamos esse chamado, passamos a enxergar que até os detalhes mais comuns carregam propósito eterno. Assim como Ester, qualquer um pode ser escolhido para algo muito maior do que imagina. No entanto, o chamado de Ester envolvia riscos reais. A lei da época determinava que se alguém se aproximasse do rei sem ser chamado, corria o risco de ser morto. Ou seja, sua decisão exigia coragem para arriscar a própria vida. Ela declarou: se eu tiver que morrer, morrerei. Ester 4,16. Essa frase ecoa até hoje como um exemplo de fé e entrega total. Cumprir o propósito de Deus nem sempre será confortável ou seguro. Às vezes, significa abrir mão do medo, dar um passo ousado e confiar que Ele está no controle. Esse posicionamento de Ester nos ensina que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Ela poderia ter se escondido atrás da segurança de seu palácio, mas escolheu lutar pelo seu povo. E o resultado foi a preservação de toda uma nação. Quantos de nós já tivemos a chance de ajudar alguém, mas hesitamos por medo ou conveniência? Ser corajoso diante do propósito pode ser tão simples quanto defender alguém injustiçado, perdoar quando ninguém espera ou permanecer firme na fé em meio às críticas. O chamado sempre exigirá ação, nunca passividade. E como vemos, essa ação pode mudar destinos. Outro ponto fundamental é que Ester não enfrentou tudo sozinha. Antes de agir, pediu que todo o povo jejuasse e orasse com ela por 3 dias. Ester 4,16. Esse detalhe mostra que cumprir o propósito de Deus não é obra isolada, mas fruto de intercessão e unidade. Na prática, isso nos lembra que precisamos de apoio espiritual para caminhar em tempos difíceis. Ter uma comunidade de fé, um grupo de oração ou amigos que sustentam uns aos outros faz toda a diferença. Assim, aprendemos que o poder de uma decisão individual é multiplicado quando se conecta à força coletiva da oração.
e essa união gera resultados sobrenaturais. A história de Esther nos desafia a refletir sobre o lugar onde estamos hoje. Talvez você não se sinta em posição de destaque, mas cada espaço ocupado é estratégico para Deus. Seu trabalho, sua família, sua vizinhança ou até mesmo as redes sociais podem ser plataformas para cumprir um chamado. Deus nos coloca onde precisamos estar, mesmo que não compreendamos de imediato. A questão é se estamos dispostos a ser instrumentos dele. Assim como Esther foi usada no palácio, cada um de nós pode ser usado exatamente no ambiente onde está. O segredo é enxergar propósito em meio às circunstâncias. A coragem de Esther transformou um decreto de morte em um testemunho de vida. Sua atitude é um lembrete de que, nos momentos mais sombrios, Deus pode usar pessoas comuns para gerar mudanças extraordinárias. Isso não se limita ao passado, continua acontecendo hoje. Talvez sua história seja o meio que Deus deseja usar para resgatar outras vidas. E se o chamado de Esther foi enfrentar um decreto, o de José foi suportar a traição e a prisão para chegar ao palácio. Assim como ela, ele também descobriu que até a dor pode ser parte de um propósito maior. José, da prisão ao palácio. A trajetória de José é uma das mais impressionantes da Bíblia. Filho amado de Jacó, ele foi alvo da inveja de seus irmãos que o venderam como escravo. O que parecia o fim de sua história era, na verdade, o início de um processo divino. Levado ao Egito, José enfrentou injustiças, foi acusado falsamente pela esposa de Potifar e lançado na prisão. Aos olhos humanos, sua vida parecia marcada pela derrota, mas dentro de cada dificuldade havia uma preparação silenciosa de Deus. É nesse ponto que entendemos como até as adversidades podem ser degraus para algo maior. Na prisão, José não se deixou consumir pelo desespero. Ele usou seus dons para interpretar sonhos, servindo até mesmo em meio ao sofrimento. Essa atitude revela o segredo da fidelidade, permanecer íntegro em qualquer circunstância. Muitos teriam desistido, mas José escolheu confiar, e essa confiança o levou a ser lembrado diante de Faraó. Quando ninguém esperava, sua interpretação de sonhos o tirou da cadeia e o levou ao trono. É assim que Deus transforma prisões em palácios, revelando que nada é em vão. A declaração de José em Gênesis 50:20 resume sua jornada. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Essa frase é como um raio de luz em meio à escuridão. Mostra que os planos humanos não têm poder de anular os propósitos divinos. Tudo aquilo que parecia ser ruína foi transformado em salvação. E mais do que mudar a vida de José, essa virada abençoou gerações inteiras. O segredo é perceber que até o mal pode ser redirecionado pelas mãos de Deus. Na prática, a vida de José nos inspira a não desistir quando tudo parece sem saída. Talvez alguém esteja em uma prisão hoje, dívidas, doenças, relacionamentos quebrados. A tentação é pensar que o sofrimento é definitivo. Mas se José saiu da cadeia para governar uma nação, por que Deus não poderia reverter sua situação? Essa história ensina que a fidelidade em tempos de prova é a chave que abre portas inesperadas. E que Deus tem o poder de transformar injustiças em testemunhos de vitória. A questão é se continuamos fiéis mesmo quando nada faz sentido. Outro ponto que merece atenção é como José usou seus dons em cada etapa. Ele poderia ter enterrado seu talento, mas escolheu servi-lo. Na prisão, interpretou sonhos. No palácio, administrou recursos. Esse exemplo nos lembra de não desprezar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mesmo em cenários desfavoráveis, nossos dons podem ser instrumentos de transformação. Se você escreve, continue escrevendo. Se ensina, continue ensinando. Se serve, continue servindo. Pois no tempo certo, Deus amplia o alcance do que fazemos em fidelidade. José também nos mostra o poder do perdão.
Ao reencontrar os irmãos que o traíram, ele não guardou rancor. Pelo contrário, enxergou o propósito maior por trás da dor. Essa atitude exige maturidade espiritual, mas é o que liberta o coração para viver o futuro. Guardar mágoas teria impedido José de governar com sabedoria, mas o perdão abriu espaço para a plenitude do plano de Deus. Perdoar é muitas vezes o passo que nos tira da prisão invisível da alma. Da prisão ao palácio, José nos mostra que Deus nunca perde o controle. O silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. E cada detalhe da história revela que o Senhor conduz seus filhos com precisão. O mesmo Deus que alimentou o Egito por meio de José é aquele que deseja sustentar nossa vida hoje. E assim como o pão físico matou a fome de milhares, o maná do deserto viria mais tarde para lembrar que a provisão divina nunca falha. Deus é o mesmo que transforma a escassez em abundância. E é isso que veremos no próximo grande segredo revelado nas Escrituras: o maná, a provisão diária de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhava pelo deserto, enfrentou uma das maiores provas de sua fé: a fome. Era um cenário onde nada poderia ser cultivado, onde não havia reservas nem seguranças humanas. Foi então que Deus respondeu enviando o maná, o pão do céu que caía todas as manhãs para sustentá-los. Êxodo 16:4. Esse milagre diário mostrou que o Senhor não apenas liberta, mas também cuida em cada detalhe. O deserto, que parecia um lugar de morte, tornou-se palco da fidelidade divina. E cada porção do maná era um lembrete vivo de que a provisão vem de Deus, não das circunstâncias. Assim, aprendemos que até nos dias de escassez, Ele continua sendo provedor. Deus deu uma instrução clara: cada família deveria recolher apenas o necessário para aquele dia. Isso ensinava o povo a depender diariamente do Senhor, sem acumular por medo do amanhã. Essa lição é atemporal. Quantas vezes tentamos garantir o futuro, mas esquecemos de confiar em quem sustenta todas as coisas? Na prática, significa aprender a viver um dia de cada vez, confiando que Deus proverá o que precisamos. Ele não falha em suprir o essencial. Hoje, essa dependência pode se traduzir em confiar mesmo quando o salário não cobre tudo, ou quando a resposta de uma oração ainda não chegou. O maná nos ensina a descansar no cuidado diário do Senhor. Esse milagre não era apenas físico, mas também espiritual. Cada manhã, quando o povo via o maná, era convidado a renovar sua fé. Assim como eles, somos lembrados de que não vivemos apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. O maná apontava para uma realidade maior: Cristo. Jesus declarou: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome." João 6:35. Ou seja, o verdadeiro alimento não é apenas aquilo que sacia o corpo, mas aquilo que sustenta a alma. E essa é a diferença entre sobreviver e viver com abundância. Aplicar esse princípio em nossa rotina significa buscar diariamente a presença de Deus como buscamos alimento. Assim como não deixamos de comer, não deveríamos deixar de nos alimentar espiritualmente. Orar antes de iniciar o dia, ler um trecho das Escrituras ao acordar, ou mesmo ouvir uma mensagem bíblica no trajeto de casa ao trabalho, são exemplos práticos de recolher o maná espiritual. São atitudes simples que nutrem nossa fé e nos lembram que a vida depende da conexão com Deus. Sem essa disciplina diária, acabamos fracos diante das provações. Com ela, permanecemos firmes em meio a qualquer deserto. Outra lição poderosa é que o maná não podia ser estocado. Quem tentava guardar para o dia seguinte encontrava-no estragado. Isso revela o risco de querer viver de experiências passadas sem buscar a renovação constante no Senhor. A fé não é um estoque, é uma jornada de dependência diária. Quantos hoje
vivem apenas de lembranças espirituais, sem experimentar algo novo em Deus. O maná nos mostra que cada dia traz uma nova oportunidade de provar da bondade divina. E isso mantém nossa fé viva, fresca e em movimento. Além disso, a provisão do maná nos ensina gratidão. O povo muitas vezes murmurava, mesmo diante do cuidado de Deus. Essa ingratidão revela como facilmente esquecemos os milagres que já recebemos. Na prática, cultivar gratidão diária pode transformar nossa percepção sobre a vida. Ao invés de reclamar do que falta, podemos agradecer pelo que temos. Esse hábito muda a mente e abre espaço para experimentar ainda mais do favor divino. Afinal, o coração agradecido é um terreno fértil para novas bênçãos. O maná no deserto foi um sinal claro de que Deus nunca abandona os seus. Ele proveu quando parecia impossível, mostrando que sua fidelidade é maior que qualquer limitação. E esse segredo permanece válido até hoje, confiar no cuidado divino, mesmo diante da escassez. Mas se o maná apontava para Cristo como o pão da vida, a cruz nos revela a maior provisão de todas. Não apenas alimento para o corpo ou para um dia, mas redenção eterna para a alma. E é nesse ponto que o segredo mais poderoso da Bíblia se aprofunda ainda mais. Porque na cruz encontramos o maior ato de amor e a verdadeira razão da nossa esperança. A cruz, o maior segredo da redenção. A cruz é o ponto central da fé cristã e o segredo mais profundo da redenção. Em João 3,16 lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo resume o coração do Evangelho: amor sacrificial. A cruz não foi um acidente, nem apenas uma execução cruel, mas o cumprimento de um plano eterno. Ali, Jesus tomou sobre si a culpa que era nossa, pagando um preço impossível de ser quitado por mãos humanas. O que parecia uma derrota diante dos olhos do mundo foi, na verdade, a vitória definitiva do amor de Deus sobre o pecado. É nesse mistério que encontramos esperança, perdão e vida nova. Romanos 5,8 reforça essa verdade. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Note que não foi quando estávamos fortes ou dignos, mas justamente no nosso pior estado. Isso mostra que a graça não depende de méritos, mas da bondade divina. Esse segredo é capaz de libertar qualquer coração que carrega culpas pesadas. Não há pecado tão profundo que o sangue de Cristo não possa cobrir. A cruz revela um amor que não mede esforços para resgatar o perdido. E ao entendermos isso, somos convidados a viver não mais debaixo da condenação, mas da graça. Na prática, abraçar o segredo da cruz significa abandonar a tentativa de conquistar Deus por nossas próprias forças. Muitos tentam acumular boas obras como se fossem moedas de salvação, mas acabam exaustos e frustrados. A cruz ensina que não é sobre o que fazemos, mas sobre o que Ele já fez. Viver sob essa consciência gera descanso e confiança. Em vez de lutar para ser aceito, a pessoa passa a agir porque já é aceita em Cristo. Isso muda completamente a forma como encaramos a vida espiritual. As obras deixam de ser um peso e se tornam frutos naturais de um coração transformado. O segredo da cruz também fala sobre substituição. Jesus assumiu o lugar que era nosso, carregando a sentença que nos cabia. Ele foi tratado como pecador, para que nós fôssemos tratados como filhos. Esse ato de troca é a base da redenção. Assim como um juiz inocenta alguém porque a pena já foi paga, Deus nos declara justos em Cristo. Não porque somos perfeitos, mas porque o sangue do Filho nos cobriu. Isso nos dá liberdade para nos aproximarmos de Deus sem medo, sabendo que fomos reconciliados. Outro aspecto poderoso é o impacto da cruz nas nossas dores diárias. Isaías 53:4-5 declara que Jesus levou sobre si nossas enfermidades e dores.
Isso significa que ele não apenas tratou do pecado, mas também das consequências que ele trouxe. Enfermidades, ansiedades, culpas, tudo foi colocado sobre os ombros do Cordeiro. É por isso que podemos encontrar cura emocional e espiritual ao nos voltarmos para a cruz. Ela não é apenas um símbolo de salvação eterna, mas também uma fonte de alívio e restauração para o presente. Esse segredo muda a forma como enfrentamos nossas batalhas. A cruz também nos desafia a viver em amor sacrificial. Se fomos perdoados de tanto, como não perdoaríamos os outros? Se recebemos graça abundante, como não seríamos agentes de graça? O exemplo de Cristo nos convida a carregar nossa própria cruz diariamente, escolhendo amar mesmo quando dói. Na prática, isso pode significar perdoar alguém que nos feriu, servir sem esperar retorno ou abrir mão de algo em favor de outro. A cruz nos ensina que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Esse estilo de vida é a maior evidência de que entendemos o segredo da redenção. Contemplar a cruz é ser confrontado com a realidade de que não somos autossuficientes. Somos dependentes da graça, e isso nos torna humildes diante de Deus e dos homens. Ao mesmo tempo, nos dá uma confiança inabalável. Se Cristo morreu por nós, nada poderá nos separar de seu amor. E é justamente dessa vitória que nasce a esperança da ressurreição. Pois a cruz não é o ponto final da história, mas a porta que se abre para a vida eterna. O madeiro aponta para o túmulo vazio. E é nesse movimento que descobrimos o próximo segredo, tão poderoso quanto este, a ressurreição, a vitória sobre a morte. O túmulo vazio é a prova mais clara de que a cruz não foi o fim, mas o começo de uma nova realidade. Em Mateus 28:6, o anjo anuncia: "Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito." Essas palavras ecoam até hoje como a base da nossa fé. Se Jesus tivesse permanecido morto, sua história seria apenas uma tragédia inspiradora. Mas ao vencer a morte, ele mostrou que não há limites para o poder de Deus. A ressurreição é o selo que confirma todas as promessas de Cristo. É o segredo que transforma lágrimas em esperança e derrotas em vitórias. O apóstolo Paulo declarou em 1 Coríntios 15, 55 e 57, "Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo." Essa afirmação nos lembra de que a morte, que antes era o maior inimigo da humanidade, foi derrotada. A ressurreição não é apenas um acontecimento histórico, mas uma garantia de que a vida eterna é real. Isso muda nossa perspectiva sobre a vida terrena. Encaramos a dor, as perdas e até a morte com a certeza de que existe algo maior além desta existência. Esse segredo dá coragem para viver sem medo, sabendo que o fim não é o fim. É apenas a transição para a plenitude da vida em Cristo. Na prática, viver à luz da ressurreição significa carregar uma esperança que nada pode abalar. Quando enfrentamos crises financeiras, doenças ou rejeições, lembramos que o poder que levantou Jesus está ativo hoje. É esse poder que renova casamentos quebrados, dá forças ao desanimado e cura feridas emocionais profundas. A ressurreição é mais que um evento do passado, é uma força presente. Se Cristo venceu a morte, o impossível já não tem mais domínio sobre nós. É como se cada desafio fosse uma oportunidade de experimentar um pouco dessa vitória. E isso nos impulsiona a caminhar com fé, mesmo quando tudo parece perdido. Esse segredo também nos convida a enxergar as áreas mortas da nossa vida com novos olhos. Quem nunca se sentiu preso a um sonho enterrado, a uma esperança perdida ou a um relacionamento que parecia sem futuro? A ressurreição nos lembra que Deus pode trazer vida onde só há escombros. Talvez seja um coração endurecido que precisa ser restaurado, ou um projeto esquecido que o Senhor quer reavivar. O que parecia fim pode ser, na verdade, o início de algo maior. Essa é a lógica divina.
transformar sepulcros em jardins de vida, e essa promessa está disponível para todos que confiam nele. Outro aspecto poderoso é que a ressurreição nos dá identidade e missão. Não somos mais escravos do medo, mas embaixadores da vida. Assim como os discípulos, que antes estavam escondidos e temerosos, após verem o Cristo vivo, tornaram-se ousados proclamadores da fé. Isso mostra que a ressurreição não apenas conforta, mas também envia. Ela nos convida a ser testemunhas vivas de que Jesus está ativo. Na prática, significa viver de forma coerente, levando esperança onde há desespero e proclamando vida onde há morte. É o segredo que nos torna participantes do movimento de Deus no mundo. A ressurreição também aponta para o futuro glorioso que nos aguarda. Paulo descreve em Filipenses 3, 20 e 21 que teremos um corpo transformado, semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Isso significa que a nossa esperança não está limitada a este mundo. É uma promessa de que tudo o que hoje é limitado, frágil e mortal, será revestido de imortalidade. Esse olhar eterno muda a forma como lidamos com as perdas presentes. A ressurreição nos convida a viver com os pés no agora, mas os olhos no eterno. Essa é a chave que equilibra fé e esperança, coragem e perseverança. Contemplar o túmulo vazio é receber o convite para uma vida de fé renovada. O mesmo Jesus que venceu a morte deseja ressuscitar nossa esperança diariamente. Não estamos sozinhos, porque Ele vive, e se Ele vive, também viveremos com Ele. Essa certeza muda a forma como encaramos cada manhã, cada luta e cada decisão. Mas há um detalhe ainda mais profundo nesse segredo. Depois da ressurreição, veio o Pentecostes, a promessa cumprida que trouxe o Espírito Santo para habitar em nós. E é isso que dá continuidade ao poder da vida nova dentro de cada crente. Pentecostes, o Espírito Santo em nós. O Pentecostes foi um divisor de águas na história da fé cristã. Em Atos 2, vemos os discípulos reunidos quando, de repente, línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Esse momento marcou o início da igreja como um movimento vivo e dinâmico. Mais do que um evento espetacular, foi o cumprimento da promessa que Jesus havia feito em João 14,16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre. Isso significa que o mesmo Espírito que agiu na criação e nos profetas agora habita em cada crente. Um segredo poderoso que poucos exploram é que o Espírito Santo não é apenas força, mas também presença constante. Ele é o consolo silencioso e a chama que nos impulsiona a viver com ousadia. A descida do Espírito Santo transformou homens medrosos em pregadores intrépidos. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes, levantou-se diante de uma multidão e anunciou corajosamente o Evangelho. Isso mostra que o Espírito não apenas consola, mas capacita. Na prática, significa que você não precisa enfrentar suas batalhas espirituais e emocionais sozinho. O Espírito Santo é aquele que sopra coragem no coração aflito, que traz discernimento quando há confusão e que renova a fé quando ela parece frágil. É como ter um conselheiro e um amigo inseparável dentro de você, pronto para guiar cada passo. Esse segredo liberta da sensação de abandono, porque lembra que nunca caminhamos sozinhos. Outro aspecto profundo é a capacitação para servir. Cada discípulo recebeu dons espirituais para edificar a comunidade de fé. Até hoje, o Espírito distribui dons de acordo com a necessidade de cada pessoa e de cada contexto. Alguns recebem sabedoria, outros têm dons de cura, outros ainda são chamados para ensinar ou consolar. Esses dons não são para engrandecimento pessoal, mas para abençoar o corpo de Cristo. Na prática, pode significar usar a criatividade para evangelizar,
ter sensibilidade para escutar alguém em sofrimento ou mesmo orar com fé por cura. O segredo está em perceber que ninguém foi deixado de lado. Todos foram equipados. O Espírito Santo também atua como aquele que revela a verdade. Em João 16:13, Jesus declarou que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Isso significa que ele ilumina as Escrituras, fazendo com que palavras antigas se tornem vivas e aplicáveis ao presente. Muitas vezes, uma leitura bíblica parece comum, até que o Espírito abre os olhos e aquela passagem toca diretamente a situação vivida. Esse é o segredo de não depender apenas do intelecto, mas permitir que a revelação divina guie a compreensão. É como se cada versículo se transformasse em uma carta pessoal de Deus para a vida do leitor. E esse alimento espiritual é o que sustenta a fé. Além de ensinar, o Espírito também intercede. Romanos 8:26 diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das promessas mais confortadoras para quem se sente sem forças para orar. Quando as palavras não saem, quando o coração está pesado demais, o Espírito Santo ora por nós. Isso mostra que a nossa relação com Deus não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade de quem habita em nós. É um segredo que nos convida a confiar, mesmo nos momentos mais silenciosos da alma. Até o nosso silêncio pode ser transformado em oração poderosa pelo Consolador. Outro ponto essencial é a ousadia que o Espírito concede. Os discípulos saíram do esconderijo e enfrentaram perseguições, confiantes de que não estavam sozinhos. Isso nos ensina que o Espírito não apenas acalenta, mas também nos empurra para cumprir o chamado de Deus. Na vida prática, pode ser falar de Jesus para um amigo, assumir um ministério ou simplesmente testemunhar com atitudes no trabalho e em casa. A diferença não está na coragem natural, mas na presença sobrenatural. Esse segredo mostra que até os mais tímidos podem se tornar testemunhas poderosas. O Espírito Santo é quem transforma medo em coragem e fraqueza em força. Viver no Espírito é viver uma vida cheia de propósito. Não se trata apenas de manifestações extraordinárias, mas de experimentar diariamente a presença de Deus no ordinário. É aprender a ouvir sua voz em meio ao barulho do mundo, a sentir sua paz no meio do caos e a obedecer suas direções com confiança. Esse segredo está disponível a todos os que desejam render-se. O Pentecostes não foi apenas para os primeiros discípulos, mas é uma promessa viva até hoje. E esse mesmo Espírito que desceu como fogo continua acendendo corações, preparando-nos para perseverar, assim como fez com Jó em meio às suas provas. E é justamente para esse testemunho de fé que nos voltamos agora. Jó, fé que persevera no sofrimento. A vida de Jó é um dos maiores retratos de perseverança encontrados nas Escrituras. Logo no início, somos apresentados a um homem íntegro e temente a Deus, mas que de repente viu tudo desmoronar. Perdeu seus filhos, suas riquezas e sua saúde em um intervalo curto de tempo. Mesmo diante dessa avalanche de dor, Jó declarou: "O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Esse versículo resume o segredo da sua fé. Não era baseada em circunstâncias, mas no caráter de Deus. E essa lição continua ecoando até hoje, pois todos enfrentamos perdas e dores que testam nossa confiança. A grande questão é como reagimos quando aquilo que amamos nos é tirado. A história de Jó nos mostra que a fé verdadeira não depende de explicações. Ele não compreendia o porquê de tanto sofrimento, mas decidiu confiar mesmo sem respostas. Na prática, isso nos desafia a não condicionar nossa fé a resultados imediatos. Quantas vezes pedimos por algo, não recebemos e pensamos em desistir de orar? Jó nos ensina que confiar é permanecer,
ainda que não haja sinais visíveis de mudança. É como um agricultor que planta sabendo que a colheita pode demorar, mas a semente está lá. Esse é o segredo de uma fé madura. Não se abala com o silêncio de Deus. Outro ponto poderoso é a forma como Jó enfrentou as vozes ao seu redor. Seus amigos o acusaram. Sua esposa o incentivou a desistir, mas ele permaneceu firme. Isso nos alerta para algo prático. Nem todos ao nosso redor entenderão nossa caminhada de fé. Haverá pessoas que tentarão racionalizar sua dor ou até questionar sua espiritualidade. É nessas horas que precisamos escolher a quem vamos dar ouvidos, às vozes humanas ou à voz de Deus. E para ouvir a voz certa, é essencial manter uma vida de oração constante. A perseverança de Jó é um exemplo de como filtrar conselhos e se manter fiel ao que é eterno. Jó também nos ensina que o sofrimento não é sinônimo de abandono. Muitos pensam, se estou sofrendo, Deus me esqueceu. Mas a história mostra justamente o contrário. Deus estava atento a cada detalhe. O próprio Jó, ao final, disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Jó 42:5. Ou seja, sua dor o levou a uma revelação mais profunda de quem Deus é. Na vida prática, nossas lutas podem nos aproximar ainda mais do Senhor. É como se as provações fossem laboratórios onde nossa fé é refinada. Outro aspecto fundamental é a restauração que veio depois da perseverança. O texto diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Jó 42:12. Ele não apenas recuperou, mas recebeu em dobro. Isso nos ensina que Deus tem o poder de transformar a última página da história. Talvez hoje você se sinta em meio a capítulos de dor, mas o livro ainda não terminou. A fidelidade de Jó foi recompensada e essa promessa continua válida para quem permanece firme. Esse é o segredo, não desistir no meio da narrativa. A vida de Jó também nos mostra que sofrimento e propósito estão conectados. Muitas vezes, nossas provas não são apenas sobre nós, mas sobre o testemunho que elas deixarão. Séculos depois, ainda falamos sobre Jó como exemplo de perseverança. Isso revela que sua dor se transformou em ensino para gerações inteiras. Na prática, significa que até nossas lágrimas podem abençoar outras pessoas. Quando compartilhamos como Deus nos sustentou, fortalecemos a fé de quem está ao nosso redor. A perseverança deixa marcas eternas, muito além do tempo presente. O segredo da vida de Jó é que ele permaneceu mesmo quando tudo gritava para desistir. Sua história é um convite para olhar além da dor e enxergar o propósito escondido em cada detalhe. Deus não desperdiça lágrimas, e cada prova é usada para moldar caráter e gerar intimidade com Ele. O sofrimento não tem a última palavra, porque o Senhor é quem escreve o final. E esse final é sempre maior e melhor do que o início. Mas há algo ainda mais profundo. Assim como Jó foi liberto, Israel também foi liberto da escravidão no Egito. O Êxodo, o caminho para a liberdade. O povo de Israel viveu durante séculos sob o peso esmagador da escravidão no Egito. Sem esperança, acostumado ao jugo dos faraós, parecia impossível imaginar uma vida diferente. Mas em Êxodo 14, vemos Deus agindo de forma surpreendente, abrindo o Mar Vermelho diante de milhares de homens, mulheres e crianças. Essa passagem nos lembra de algo essencial. Quando tudo parece fechado, o Senhor pode abrir um caminho onde não existe saída. É como quando alguém está preso em dívidas e, de repente, surge uma oportunidade inesperada de reorganizar a vida financeira. Deus não apenas liberta, mas guia cada passo. A liberdade na Bíblia não é apenas geográfica, é espiritual, emocional e também prática. O momento em que Moisés ergue o cajado é emblemático. O povo murmurava, apavorado, vendo o exército do Egito se aproximar. Mas Moisés declara: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Êxodo 14:13.
Essa firmeza mostra que a fé é capaz de enxergar soluções mesmo quando os olhos humanos só veem desespero. Na vida real, isso pode significar continuar acreditando em um casamento quando todos dizem que já acabou, ou confiar em Deus por uma cura mesmo depois de anos de tratamento. Moisés entendeu que sua responsabilidade era obedecer, e a de Deus era agir. Essa combinação continua sendo a chave até hoje. O mar se abriu e o povo caminhou em terra seca, algo humanamente inconcebível. Esse detalhe não é aleatório. Deus não apenas abre o caminho, Ele prepara o terreno para que possamos passar. Muitos vivem pedindo livramento, mas esquecem que caminhar pelo meio do mar exige coragem. Imagina o som das águas paradas como muralhas gigantes. E ainda assim, o povo continuava andando. Isso nos ensina que fé não é apenas esperar que algo aconteça, mas ter a ousadia de atravessar quando Deus ordena. Na vida cotidiana, pode ser iniciar um novo negócio, mudar de cidade ou até reatar um relacionamento, confiando que Deus sustenta. O caminho aberto precisa ser percorrido. Outro ponto impressionante é a forma como Deus transforma libertação em vitória. Os egípcios tentaram seguir pelo mesmo caminho, mas o mar se fechou sobre eles. Isso nos mostra que aquilo que servia de prisão não terá poder de voltar a nos dominar. É como alguém que foi liberto de um vício. A antiga escravidão já não pode mais alcançá-lo, porque Deus fechou a porta atrás dele. O Egito representa não apenas o passado, mas também os padrões de opressão que insistem em nos prender. Deus não liberta apenas para nos deixar livres, mas para destruir definitivamente aquilo que nos oprimia. Essa é a força da verdadeira libertação. O Êxodo também carrega um convite prático: deixar para trás as correntes do Egito. Muitos saem da escravidão física, mas continuam presos em sua mente e coração. O povo de Israel, mesmo livre, murmurava no deserto e dizia: melhor seria ter ficado no Egito. Isso revela que a verdadeira liberdade não é apenas estar solto, mas viver desapegado daquilo que um dia nos prendeu. No cotidiano, isso pode ser romper com lembranças tóxicas, deixar amizades destrutivas ou abandonar hábitos que nos fazem retroceder. Liberdade é caminhar para frente e não voltar ao que Deus já encerrou. A pergunta é: o que ainda está mantendo você preso ao Egito? Outro segredo escondido nessa narrativa é a importância da confiança diária. A travessia não foi apenas um evento de um dia, ela foi o início de uma caminhada no deserto, dependente da provisão divina. Assim é com a nossa vida. Deus abre uma porta, mas espera que continuemos confiando nele em cada passo. Muitos pensam que depois de um milagre tudo ficará fácil, mas o Êxodo mostra que cada fase exige nova fé. Talvez você já tenha atravessado um mar em sua vida, mas agora está enfrentando o desafio de viver no deserto da espera. E é justamente nesse lugar que Deus nos ensina confiança e perseverança. O milagre não acaba no mar, ele continua na caminhada. A mensagem central do Êxodo é que Deus é especialista em transformar situações impossíveis. O mar que parecia barreira se tornou caminho, e a perseguição que parecia o fim se transformou em libertação. Essa é a assinatura de Deus: transformar derrotas em vitórias e escravidão em liberdade. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho continua abrindo caminhos hoje. Seja qual for o bloqueio, ele ainda pode criar uma saída onde ninguém mais enxerga. E assim como Israel, nós também precisamos confiar que o Deus libertador é o mesmo que nos guarda nas batalhas. E logo à frente veremos outro exemplo de fidelidade no meio do perigo: Daniel na cova dos leões. Daniel na cova dos leões. A proteção divina. A história de Daniel é um retrato poderoso de fidelidade em tempos de pressão. Mesmo quando um decreto proibiu orar a qualquer deus ou homem que não fosse o rei, Daniel manteve sua rotina de oração.
3 vezes ao dia, ele se ajoelhava diante da janela aberta em direção a Jerusalém. Essa postura nos mostra que sua fé não dependia de conveniências ou de momentos favoráveis. Ele entendia que sua vida estava nas mãos de Deus, não nas mãos de governantes. Na prática, isso nos desafia a manter nossos princípios, mesmo quando o ambiente não favorece. A fidelidade não se mede na calmaria, mas nas tempestades. Daniel foi lançado na cova dos leões por se recusar a ceder ao decreto injusto. Imagine um ambiente escuro, úmido, cercado por animais famintos prontos para atacar. Humanamente falando, não havia saída. Mas a Bíblia declara que Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões. Daniel 6:22. Essa cena ilustra que, quando somos fiéis, o Senhor intervém de forma sobrenatural. Na vida real, pode ser um livramento de um acidente, uma cura inesperada ou até uma proteção contra pessoas que querem nos prejudicar. A proteção divina não é apenas teórica, ela é real e prática. Outro detalhe impressionante é que Daniel não orou por livramento, mas por fidelidade. Ele não sabia se Deus o salvaria dos leões, mas tinha certeza de que não deixaria de orar. Isso nos ensina que o foco da nossa fé deve estar em obedecer e não em garantir resultados. É como alguém que mantém sua integridade no trabalho, mesmo sabendo que pode perder uma promoção. Daniel nos mostra que a recompensa não é a posição ou o prestígio, mas a comunhão com Deus. E essa postura atraiu não apenas livramento, mas também testemunho diante de reis e nações. A fidelidade silenciosa fala mais alto do que discursos. A reação do rei Dário também é significativa. Ele passou a noite em claro, jejuando por Daniel, mesmo sendo quem havia assinado o decreto. Quando viu Daniel vivo na manhã seguinte, declarou: "O Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre." Daniel 6:26. Ou seja, a fidelidade de um homem transformou o coração de um rei e impactou um império inteiro. Isso nos mostra que nossas escolhas de fé podem influenciar muito além do que imaginamos. Talvez um colega, um familiar ou até desconhecidos sejam tocados pela forma como reagimos em meio às crises. A vida de Daniel prova que testemunhos nascem em situações de risco. Outro ponto que merece destaque é a constância de Daniel. Antes da cova, ele já tinha uma disciplina de oração. Não foi na hora da crise que ele decidiu começar a buscar a Deus. Isso revela um segredo essencial. A força para enfrentar grandes provações vem da prática diária. É como um atleta que treina todos os dias e, quando chega à competição, já está preparado. Na vida espiritual, a oração diária, a leitura da palavra e a comunhão com Deus são os treinos que nos fortalecem. Daniel sobreviveu aos leões porque já vivia uma vida de intimidade com o Senhor. Esse episódio também nos lembra que a proteção de Deus não significa a ausência de perigos. Daniel foi, sim, lançado na cova. O milagre não foi ele evitar o problema, mas sair dele sem feridas. Isso nos mostra que muitas vezes Deus não retira o obstáculo, mas entra conosco nele. Talvez hoje você se sinta em uma cova, cercado por ameaças, medos ou pressões. A boa notícia é que, assim como enviou seus anjos para Daniel, Deus também pode enviar socorro para você. A presença divina é maior que qualquer perigo visível. O segredo da cova dos leões é que a fidelidade abre espaço para o agir sobrenatural de Deus. O mesmo Senhor que protegeu Daniel é aquele que continua guardando seus filhos. Seja qual for a sua cova atual, há anjos prontos para fechar a boca dos seus leões. O que parecia o fim se torna palco para um testemunho inesquecível. E é nesse mesmo cenário de escassez e desespero que outra história surge, a da viúva de Sarepta, onde o pouco se torna muito. Deus não apenas protege, mas também multiplica. E isso veremos no próximo passo dessa jornada. A viúva de Sarepta, o pouco que se torna muito.
A narrativa da viúva de Sarepta começa em um cenário de extrema escassez. Em 1 Reis 17, encontramos uma mulher preparando sua última refeição com o pouco de farinha e azeite que restava. Ela e o filho já não tinham esperança de sobreviver. É nesse momento que o profeta Elias aparece e faz um pedido ousado, que ela lhe prepare primeiro um pequeno bolo. Parece até insensibilidade diante da fome da viúva, mas na verdade era um convite à fé. Deus estava usando aquela situação para revelar que mesmo o mínimo entregue em suas mãos pode se tornar abundância. O pouco, quando consagrado, se multiplica. A reação da viúva é um exemplo extraordinário de obediência em meio ao desespero. Ela tinha razões para recusar o pedido, afinal, estava cuidando da sobrevivência do filho. No entanto, decidiu confiar na palavra do profeta e entregou o que parecia ser sua última esperança. Esse gesto nos mostra que fé não é teoria, mas ação. Quantas vezes guardamos nosso resto de farinha, seja tempo, recursos ou talentos, acreditando que não é suficiente? A viúva ensina que, ao compartilhar, o milagre acontece. A fé verdadeira se expressa quando colocamos Deus em primeiro lugar, mesmo em meio à escassez. O resultado foi surpreendente. O pote de farinha não se esvaziou e a botija de azeite não se secou até que a chuva voltasse à terra. 1 Reis 17:14. Essa promessa cumprida nos ensina que a provisão de Deus não se limita ao hoje, mas se renova diariamente. É como alguém que, mesmo com um salário apertado, vê suas contas sendo supridas mês após mês. Ou ainda como quem encontra forças para enfrentar um luto, um diagnóstico ou um momento difícil e percebe que a graça de Deus nunca falha. O milagre não foi uma abundância exagerada, mas uma constância suficiente. Deus não desperdiça. Ele sustenta com precisão. Essa fidelidade é o segredo da provisão. Outro ponto profundo é que Deus escolheu uma viúva estrangeira e não alguém rico ou influente. Isso mostra que o Senhor não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele pode usar qualquer pessoa, em qualquer condição, para manifestar sua glória. É como quando vemos alguém simples, mas cheio de fé, se tornando testemunho vivo do poder de Deus. Essa escolha revela que não é sobre status ou recursos, mas sobre disposição. A viúva de Sarepta se torna, assim, símbolo de como Deus age através dos improváveis. E isso nos convida a repensar nossas próprias limitações. A história também nos ensina sobre prioridade espiritual. Elias pediu primeiro o bolo para si, não porque fosse egoísta, mas porque Deus estava ensinando a viúva a colocar o espiritual antes do material. Na prática, isso significa priorizar oração, comunhão e confiança em Deus antes de buscar soluções humanas. Muitos querem ver multiplicação, sem antes colocar a fé em ação. É como quem deseja prosperar, mas não cultiva gratidão ou disciplina. Deus espera que reconheçamos sua soberania primeiro. A multiplicação acontece quando o coração está alinhado à fé. Podemos aplicar esse ensinamento em situações cotidianas. Quando entregamos nossos recursos a Deus, seja tempo, dons ou até mesmo ofertas, Ele é capaz de multiplicar de forma que impacta não só a nós, mas também aos que estão ao redor. Se alguém dedica alguns minutos diários à oração, verá a sua vida espiritual florescer. Se compartilha palavras de esperança, pode transformar o dia de outra pessoa. E se coloca seus talentos a serviço de Deus, pode ver oportunidades inesperadas surgirem. O segredo está em não subestimar o pouco. O pouco, entregue com fé, se torna muito nas mãos certas. O milagre da viúva de Sarepta revela que a provisão divina não é apenas sobre abundância material, mas sobre confiança contínua. Deus poderia ter enviado sacas de farinha, mas escolheu multiplicar diariamente, ensinando dependência. Assim, cada dia era um lembrete da fidelidade divina.
Esse detalhe é um chamado para não vivermos apenas em busca de grandes milagres, mas em reconhecimento do cuidado diário de Deus. O azeite que não acaba pode ser visto na saúde preservada, no emprego mantido ou na paz que permanece mesmo em meio a crises. E logo adiante, veremos como essa mesma lógica de multiplicação se manifesta nos milagres de Jesus. Ele também usou o pouco de alguém para alimentar multidões. Milagres de Jesus, paz, provisão e cura. Os milagres de Jesus não eram apenas demonstrações de poder, mas revelações do coração de Deus. Quando ele acalmou a tempestade em Marcos 4:39, mostrou que sua presença é maior do que o caos. Os discípulos apavorados perguntaram: "Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?" Esse episódio nos ensina que a paz verdadeira não vem da ausência de problemas, mas de quem está no barco conosco. Na prática, é como alguém em meio a um diagnóstico difícil que encontra serenidade inexplicável ao orar. O segredo é lembrar que o controle nunca está nas ondas, mas na voz que as acalma. E essa voz continua ativa hoje. Outro milagre que ecoa até hoje é a multiplicação dos pães e peixes em Mateus 14. 5 pães e 2 peixes pareciam ridiculamente insuficientes diante de uma multidão faminta. Mas, nas mãos de Jesus, o pouco se transformou em abundância. Esse milagre nos ensina que não é a quantidade que importa, mas a entrega. Quantas vezes achamos que nosso talento é pequeno demais ou que nossos recursos não farão diferença? Jesus mostra que, quando confiamos, Ele multiplica. É uma lição prática de fé. Colocar o que temos diante dele abre portas para o extraordinário. A mulher com fluxo de sangue, relatada em Marcos 5, é outro marco poderoso. Durante 12 anos, ela sofreu, gastou tudo com médicos e nada resolveu. Mas bastou um toque na orla das vestes de Jesus para que fosse curada. O que parecia impossível foi resolvido pela fé ousada de alguém que não desistiu. Esse milagre mostra que a fé não é apenas acreditar, mas agir em busca de Jesus. No dia a dia, isso pode significar não desistir de orar por uma família em crise ou de sonhar mesmo depois de várias tentativas frustradas. A fé perseverante atrai o olhar do Senhor. O padrão desses milagres nos revela algo essencial. Cada intervenção tinha um propósito espiritual. Não era só sobre tempestades acalmadas, alimentos multiplicados ou doenças curadas. Era sobre confiança, entrega e renovação de esperança. Jesus estava mostrando que o reino de Deus é maior que as limitações humanas. Seja diante de um mar agitado, de uma mesa vazia ou de um corpo enfermo, o milagre apontava para a mesma verdade. Para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Esse é o segredo que poucos percebem. Os milagres eram sinais de algo mais profundo, de um Deus que cuida integralmente. E mais, cada milagre também era uma forma de incluir. Jesus não escolhia apenas os poderosos ou religiosos. Ele se importava com viúvas, doentes, famintos e desesperados. Acalmar a tempestade não foi apenas por amor aos discípulos, mas para mostrar que Ele é Senhor da natureza. Multiplicar pães não foi só saciar o estômago, mas revelar que Ele é o verdadeiro pão da vida. Curar a mulher rejeitada foi devolver-lhe dignidade e identidade. Cada gesto era uma mensagem de inclusão e restauração. Deus não se limita ao que pedimos. Ele sempre dá além. Esses milagres continuam sendo sinais vivos para nós hoje. Talvez sua tempestade seja um conflito familiar, sua escassez, uma dificuldade financeira ou sua enfermidade, uma ferida emocional. Assim como no passado, Jesus pode transformar cada situação em testemunho. Muitos já experimentaram esse poder em momentos críticos. E você também pode. Pode começar com uma oração sincera, entregando seu pouco, ou com um passo de fé que pareça ousado. O mesmo Jesus que andava pelas aldeias continua presente no coração dos que creem.
O poder dele não mudou. Quando olhamos para todos esses milagres juntos, percebemos que a chave é fé ativa. Não basta ouvir as histórias, é preciso colocá-las em prática no cotidiano. Confiar em meio ao caos, entregar o pouco, persistir mesmo quando tudo parece perdido. É nesse lugar de fé prática que os milagres florescem. Mas Jesus também ensinava através de histórias, suas parábolas, que revelavam segredos eternos com a mesma força de transformação. E é exatamente nelas que encontramos o próximo passo dessa jornada. Ali, ele não apenas agia, mas nos ensinava a viver de forma diferente. Parábolas de Jesus, lições eternas. As parábolas de Jesus eram mais do que simples histórias. Eram chaves espirituais, escondidas em narrativas do dia a dia. Quando contou sobre o filho pródigo, em Lucas 15, revelou o coração de um pai que nunca desiste dos seus filhos. Ali, vemos um jovem que desperdiça tudo, mas encontra perdão e restauração quando retorna arrependido. Esse relato ecoa em muitas vidas que se afastaram da fé, mas sentem saudade do lar espiritual. Assim como o pai correu ao encontro do filho, Deus corre ao encontro de quem decide voltar. A parábola nos ensina que nunca é tarde para recomeçar, mesmo depois de grandes falhas. O amor de Deus é sempre maior que os erros humanos. Já o bom samaritano, em Lucas 10, quebra paradigmas de preconceito e indiferença. Um homem ferido, à beira da estrada, foi ignorado por religiosos, mas acolhido por quem era desprezado pela sociedade. Jesus mostrou que amar o próximo é agir, não apenas sentir compaixão. Na prática, isso significa ajudar alguém em necessidade, mesmo que seja inconveniente, seja visitando um enfermo, seja socorrendo um vizinho em crise. Esse ensinamento permanece atual. Nosso próximo não é quem se parece conosco, mas quem Deus coloca em nosso caminho. O verdadeiro amor não calcula custo, mas estende a mão. E isso nos desafia a sair da zona de conforto. Na parábola do semeador, registrada em Mateus 13, Jesus falou sobre diferentes tipos de coração. Alguns são como o solo duro, outros como pedras, outros como espinhos, e alguns como terra fértil. A mesma semente é lançada, mas os resultados variam conforme o terreno. Esse ensino nos leva a refletir sobre a disposição do nosso coração para receber a palavra. Será que preocupações, distrações e pressões da vida estão sufocando a fé? Ou será que estamos cultivando um coração sensível que permite que a mensagem crie raízes profundas? Essa parábola nos lembra de cuidar diariamente do nosso interior. Em Mateus 25, Jesus contou a parábola dos talentos. Nela, um senhor entrega recursos a seus servos e espera que os multipliquem. 2 deles investem e geram frutos. Um, com medo, enterra o talento e perde a oportunidade. Aqui está uma lição poderosa. Deus confia dons, habilidades e oportunidades a cada pessoa. O que Ele espera é fidelidade e coragem para usá-los. Não se trata de quanto temos, mas do que fazemos com o que recebemos. Até mesmo um pequeno dom pode impactar vidas quando usado com dedicação. Ainda em Mateus 25, temos a parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas com azeite extra, 5 não. Quando o noivo chegou, apenas as prudentes puderam entrar. Esse ensino é uma advertência sobre estar sempre vigilante. Não basta apenas ter ouvido falar de Jesus, é preciso manter a chama acesa com oração, comunhão e obediência. Muitos se descuidam, acreditando que sempre haverá tempo para se ajustar. Mas Jesus nos lembra que sua volta será repentina e exige preparo constante. As parábolas não eram contos distantes, mas lições aplicáveis ao cotidiano. Cada uma delas carrega um segredo prático para viver com sabedoria e fé. Seja através do perdão, da compaixão, da preparação ou do uso responsável dos dons, Jesus mostrava como alinhar a vida ao coração de Deus. Elas nos convidam a olhar além da superfície e enxergar valores eternos em situações comuns.
É como se o mestre estivesse dizendo: a vida é cheia de parábolas. Aprenda a ver com olhos espirituais. Essas lições ainda ecoam e moldam atitudes até hoje. Elas nos preparam para entender como Deus transforma vidas inteiras. Pois além de ensinar, Jesus também transformava os mais improváveis. Homens e mulheres marcados pelo pecado, rejeição e vergonha se tornaram testemunhas da graça. Assim como as parábolas nos ensinam princípios, as histórias de transformação nos mostram o poder da prática. E é isso que veremos a seguir, exemplos de vidas que foram radicalmente mudadas pelo encontro com Cristo. De Saulo a Paulo, da mulher adúltera ao ladrão na cruz, cada um revela que ninguém está fora do alcance da graça divina. Esse é o próximo passo da nossa jornada. E ele revela o segredo mais profundo do Evangelho: transformação. Transformações radicais, do pecado à graça. Uma das histórias mais impactantes da Bíblia é a de Saulo, que se tornou Paulo. Antes de seu encontro com Jesus, em Atos 9, ele perseguia ferozmente os cristãos. Era temido por muitos, conhecido por sua rigidez e por suas ações implacáveis. Mas no caminho de Damasco, uma luz do céu brilhou e ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro mudou tudo. O perseguidor se tornou apóstolo. O inimigo virou embaixador da fé. Isso nos mostra que não há coração endurecido demais para a graça de Deus. Outro episódio profundo está em João 8, com a mulher surpreendida em adultério. Os líderes religiosos a levaram até Jesus, exigindo condenação conforme a lei. Mas ele, com sabedoria divina, respondeu: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Um a um, todos se afastaram. E então Jesus disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A transformação aqui não foi apenas o livramento da morte, mas o renascimento de sua dignidade. A graça não apenas perdoa, mas restaura e dá novos começos. O ladrão na cruz também ilustra a profundidade dessa graça. Enquanto um zombava, o outro reconheceu a inocência de Jesus e clamou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta do mestre foi imediata: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Esse homem não teve tempo para obras grandiosas, mas encontrou salvação no último instante. Isso mostra que a graça de Deus não depende de méritos humanos. Ela é gratuita, acessível e alcança até aqueles que parecem estar no fim da linha. A cruz revelou que nunca é tarde demais para ser transformado. Essas histórias têm algo em comum: a intervenção de Jesus que quebra padrões humanos. A sociedade via um perseguidor, uma adúltera e um criminoso como casos perdidos. Mas Jesus enxergava potenciais, destinos e almas preciosas. Ele não se guiava pelo passado, mas pelo que o amor poderia realizar. Essa visão divina é um convite para olharmos as pessoas além de seus erros. Quem hoje parece perdido, pode amanhã ser testemunho vivo da graça, e isso também vale para cada um de nós. Na prática, essas transformações nos ensinam sobre esperança. Talvez alguém carregue culpa por erros antigos ou acredite que já é tarde para mudar. Mas a Bíblia mostra que Deus escreve histórias novas em páginas que pareciam manchadas para sempre. É como um livro rasgado que é restaurado por mãos habilidosas, voltando a ter valor. A graça não apenas apaga o passado, mas cria um novo futuro. Isso significa que ninguém precisa viver preso ao rótulo de ontem. Em Cristo, todo dia pode ser um recomeço. Outro detalhe poderoso é que essas mudanças impactam não só os indivíduos, mas todos ao redor. A transformação de Saulo abalou comunidades inteiras. A dignidade da mulher resgatada inspirou gerações sobre misericórdia. O ladrão na cruz nos deixou uma mensagem de fé até o último suspiro. Assim, cada conversão é um farol para outros que ainda caminham na escuridão. Não somos transformados apenas para nós mesmos, mas para sermos instrumentos de transformação. O segredo é que a graça é sempre expansiva.
ela se multiplica em quem a recebe. Essas histórias de transformação abrem caminho para entendermos o verdadeiro centro das Escrituras, porque, no fundo, toda a Bíblia aponta para uma mesma revelação: Cristo é o segredo maior. Ele é a palavra viva, o cumprimento das promessas e a manifestação da graça. Do Gênesis ao Apocalipse, tudo converge para ele. Cada narrativa, cada milagre, cada parábola encontra seu sentido pleno em Jesus. É sobre esse segredo revelado que avançaremos agora. Um mistério que não está mais oculto, mas disponível a todo aquele que crê. Ao longo de todas as páginas das Escrituras, existe um fio condutor que une cada história, cada profecia e cada ensinamento. Esse fio é Cristo. Ele é o segredo revelado que estava oculto em sombras e símbolos do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo descreve em Colossenses 1, 26, 27, que esse mistério, escondido por séculos, agora foi manifestado. Cristo em vós, a esperança da glória. É Ele quem dá sentido a toda a jornada de fé. Sem Cristo, as histórias seriam apenas registros de grandes feitos. Com Cristo, elas se tornam testemunhos vivos de um plano eterno. O verdadeiro segredo da Bíblia é a revelação de que Deus se fez próximo, acessível e real em Jesus. Cada narrativa, desde a criação até os milagres, aponta para Ele. Na voz que trouxe ordem ao caos em Gênesis, vemos o Logos, a palavra que é Cristo. Na promessa a Abraão, enxergamos a descendência que traria salvação ao mundo. Nos cânticos de Davi, sentimos a antecipação do Rei Eterno. Nos profetas, encontramos anúncios do Messias que viria restaurar todas as coisas. Tudo se cumpre em Jesus, que é o centro da Escritura. Ele é o começo, o meio e o fim da mensagem divina. A Bíblia revela não apenas o poder de Deus, mas também o seu desejo de relacionamento. Não é sobre um segredo distante, reservado a poucos iluminados, mas sobre um amor revelado a todos. Esse segredo transforma destinos porque não é apenas informação, é experiência. O Evangelho não se limita a palavras escritas. Ele se torna vida quando é praticado. Viver pela fé, na graça e no Espírito é o chamado que atravessa gerações. É o convite que ecoa em cada página, esperando uma resposta pessoal. O segredo mais poderoso não é guardado, é compartilhado em Cristo. E essa revelação muda completamente a perspectiva sobre quem somos. Não somos apenas criaturas, somos filhos adotados pela graça. Não caminhamos apenas em busca de sentido, temos propósito eterno. Não lutamos sozinhos, recebemos o Espírito Santo como consolador e guia. A cada passo de fé, o mistério deixa de ser teoria e se torna prática diária. É quando escolhemos perdoar, amar e servir que vemos a palavra se cumprir em nós. O segredo deixa de ser oculto e passa a ser vivido. Esse segredo também gera responsabilidade. Se agora sabemos que toda a Escritura aponta para Cristo, nossa vida precisa refletir isso. Não basta apenas admirar as histórias, é preciso deixar que elas moldem atitudes. É a diferença entre ouvir e praticar, entre conhecer e obedecer. Jesus mesmo disse em João 8,32, "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." O verdadeiro segredo não é sobre esconder, mas sobre libertar. E essa liberdade é o maior presente oferecido ao coração humano. É interessante notar como tudo se conecta. As parábolas ensinam princípios, as histórias mostram exemplos, os milagres revelam poder. Mas todos esses elementos apontam para a mesma fonte. Cristo é a chave que abre o entendimento de cada passagem. É como olhar para um mosaico. De perto vemos peças separadas, mas de longe a imagem completa se revela. Assim é a Bíblia quando compreendemos que o centro dela é Jesus. O segredo se torna claro. Tudo aponta para Ele.
Portanto, o verdadeiro segredo da Bíblia não é um código escondido ou uma revelação mística. É a pessoa de Jesus Cristo, revelada em cada linha, em cada promessa e em cada ato de amor. Ele é o tesouro encontrado no campo, a pérola de grande valor, a água viva que sacia para sempre. Tudo o que vimos até aqui prepara o coração para entender essa verdade suprema. A questão agora não é mais descobrir o segredo, mas decidir viver à luz dele. E é sobre isso que caminharemos juntos a partir de agora, porque esse segredo, quando aceito, muda tudo.